Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na 11ª série, sob o tema Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, através do serviço público, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. O nosso convidado de hoje nasceu em Lamego e chegou à Universidade do Porto com a média mais alta do país. Com 19,9 valores, entrou na Faculdade de Engenharia para um mestrado integrado em Engenharia Informática, passou pela Porto Business School para uma pós-graduação e é atualmente doutorando na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Hoje, Daniel Freitas leciona na mesma Faculdade de Economia, mas a sua experiência académica foi muito além das salas de aula. Foi na universidade que despertou para a causa pública ao liderar a Associação de Estudantes da FEUP e a Federação Académica do Porto, representando ainda a comunidade em órgãos como o Conselho Geral da Universidade e o Conselho Coordenador do Ensino Superior. Essa vocação para o serviço público levou até à Câmara Municipal do Porto, onde trabalhou como adjunto do vice-presidente em áreas estratégicas como o ambiente e a transição digital. Atualmente, como diretor para a neutralidade carbónica da Porto Ambiente, coordena a missão de tornar o Porto uma das 100 cidades inteligentes e neutras no clima até 2030. Neste Alumni Mundos, vamos falar sobre inovação, sustentabilidade e serviço público. Daniel, muito obrigado por estar connosco. Bem-vindo ao Alumni Mundos. Muito bem, muito obrigado. Eu vou começar por perguntar o que é que o levou a escolher a área da engenharia e da economia para a sua formação na universidade? Ora, muito obrigado. Acontece que no início, entrando para a engenharia informática, foi muita curiosidade inicial sobre o que era o mundo digital, o que era a tecnologia, os computadores. No fundo fui tendo sempre essa ligação, muito contrariamente ao que muita gente queria no meu passado, que fosse médico, era sempre essa... Era de família? Tem médico na família? A minha mãe é médica, mas nem era por essa razão, era porque no fundo tinha muito boas classificações e diziam que devia de facto fazer esse caminho, mas nunca foi para mim vocação, nem nunca foi sequer hipótese. E portanto, no fundo, achava um bocado estranho que quisesse ir pela área da informática, mas era no fundo essa curiosidade tecnológica que me movia. Depois acabei no percurso na universidade, perceber que, por muito interessante que fosse, despertaram outros gostos e outros interesses que me levaram a fazer um caminho. Primeiro, na engenharia informática, essa parte, e depois, mais tarde, muito fruto da experiência que tinha tido nas áreas das associações de estudantes, da participação estudantil, já tinha aplicado na prática. Fomos obrigados a gerir em contexto real, portanto, das organizações. No fundo, isso também despertou o meu interesse para a parte da gestão, sabendo que já tinha realizado algumas dessas ações, mas depois, no fundo, queria certificar esses conhecimentos. E daí a minha escolha também, primeiro uma pós-graduação na Porto Business School, e depois o bichinho foi continuando e no fundo agora também estou com um doutoramento em gestão na Faculdade de Economia. Portanto, foi um percurso que se foi alinhavando e descobrindo à medida que foi sendo desenvolvido. E esse percurso levou a que a sua visão sobre o papel das instituições se moldasse, ou foi começando a perceber qual é o papel das instituições públicas? Sim, nós vimos, quer dizer, quem vem de uma cidade como Lamego, chega a uma cidade como o Porto, quer dizer, há uma mudança brutal da realidade, não é? Portanto, enfrentando uma mudança de situação aos 18 anos, em que passas a viver sozinho. Há hoje um conjunto de responsabilidades diferente. Portanto, e somos estimulados numa organização, quer dizer, como a Universidade do Porto, num conjunto de desafios que vão acontecendo naturalmente. E isso desperta a nossa curiosidade. A parte da participação, não é? Portanto, a Universidade do Porto acaba por ser o universo de grande participação estudantil, não é? Em múltiplas atividades, e não é só exclusivo na Faculdade de Engenharia ou na Faculdade de Economia. Portanto, há um ecossistema grande de participação, e eu fui muito também por esse caminho,
não só da parte das instituições públicas, mas essencialmente ser estimulado ou ser colocado à prova na gestão de organizações para o bem comum, para o bem público, né? Quando nós representamos os nossos colegas estudantes ou quando trabalhamos numa lógica de intervenientes em políticas públicas do lado da representação estudantil, isso traz-nos um bichinho que vai crescendo. E por isso, esse foi muito... não tenho dúvida nenhuma que esses foram momentos que moldaram a minha visão sobre as instituições públicas, sobre o que é servir o bem público e depois, no fundo, criaram em mim a vontade de continuar e de aceitar desafios nessa área. E como é que foi a sua experiência académica? O Daniel passou pela... provavelmente a maior associação estudantil da Universidade, da FEUP, e foi o presidente da FAP, representou todos os estudantes numa comunidade gigante, que é a Universidade do Porto. Como é que foi essa sua experiência, tendo em conta também estas particularidades de ter representado estudantes? No fundo, há várias coisas que era importante. Portanto, há uma diferença de realidade brutal, como já tinha falado, e de facto a parte essencialmente nesse contexto em que se é estudante a tempo inteiro, não é? Se posso dizer assim, pessoalmente na parte do mestrado integrado, portanto a parte do primeiro ciclo, há uma vivência muito mais intensa, apesar de nos outros graus de ensino já estamos a trabalhar, já é uma atenção repartida entre várias partes da nossa vida, mas ali estudante a 100%, de facto dá para ter uma vivência académica muito intensa, não é? E isso foi, para mim, acabou por ser extraordinário a todos os níveis, quer dizer, estar na Faculdade de Engenharia, viver a 10 minutos da faculdade, sem uma supervisão de adultos, necessariamente como acontecia no passado, e, portanto, isso dá-nos um espaço de participação muito, muito grande. E também para dizer que esta história das associações de estudantes, não é? Para mim era o fruto proibido, porque a experiência que eu tinha de casa, as recomendações que tinha era: atenção, não te metas nas associações de estudantes, que essa malta nunca acaba o curso, né? Adensando ali o estereótipo. Já tinha isso do ensino secundário, não? Foi presidente da Associação de Estudantes? Não tinha, não havia. E quando é que percebeu que tinha esse gosto por representar os estudantes? De alguma forma, já tinha no secundário, não formalmente, mas no fundo tinha organizado algumas questões relacionadas com as viagens de finalistas, portanto aquela, no fundo, assumir ali um papel de tinha algum papel de liderança também. Era isso, era tentar de alguma forma, claro, aplicado à sua escala, não é? Mas depois, no fundo, quando juntando esta parte do fruto proibido à questão de ver, ou na altura de ter sido também convidado para participar numa das listas da associação, no início, depois foi um percurso que se foi desenvolvendo, mas aquela coisa de não vais por aqui, porque então a lógica do desafio dizer não, vou até ao máximo possível que Como é que os seus pais reagiram a isso? Reagi com naturalidade. Hoje imagino que tenham orgulho nesse claro. percurso. Sim, é isso. No fundo, Olha, e de que forma é que esta sua passagem pelas associações estudantis moldou o seu perfil de gestor hoje em dia? Sim, de lado dá-nos dá a quem faz este percurso, não é? Portanto, a oportunidade de gerir bem cedo e de ter ali um conjunto de experiências bem cedo que não aconteceriam de outra forma, não é? Portanto, é muito importante a questão da universidade o foco principal é de facto fazer o curso, não haja dúvida disso. Prejudicou a sua passagem pela faculdade ou não? Não, na realidade acho que criou, no fundo, complementou essa minha formação. Na altura até fiz a licenciatura e o mestrado no mestrado integrado nos anos em que era suposto. Não foi com uma média extraordinária, mas com uma média de 16, portanto nada do outro mundo, mas também nada que não ficasse bem. E no fundo e complementou essa parte da minha formação, porque como é que molda aquilo que hoje faço, ou que sou hoje? Na realidade, expõe-nos muito mais cedo, não é só uma participação teórica, é a participação do jovem ou dos jovens numa lógica de estarem no terreno e tomarem decisões, não é? Portanto, há um orçamento para gerir e dinheiro que não é nosso e motivações e coisas que não são nossas e bens que não são nossos que temos que gerir em representação de outros. Coloca-nos pela primeira vez, no meu caso era isso, mas
pela primeira vez em processos eleitorais em que temos que ser escolhidos por terceiros para os representar. Há uma lógica de expor-nos rapidamente a questão da representação de um corpo, quer dizer, não é um corpo pequeno, estamos a falar, na minha altura, a Faculdade de Engenharia tinha à volta de 7, 8 mil estudantes e, portanto, há municípios no país que não têm este nível de representantes, não é? E, de facto, se calhar hoje percebo melhor o impacto que tinha à altura, mas, no fundo, dá-nos a oportunidade de fazer, dá-nos a oportunidade de errar, dá-nos a oportunidade de fazer certo, é uma aprendizagem que é muito relevante, quer dizer, não é à toa, quer dizer, ainda hoje em determinados processos em que participo, ou coisas que tenho que decidir ou que fazer, há momentos na minha vida em que houve aprendizagens que tive nessa altura, portanto isso acabou necessariamente por moldar E a participação. sentia como líder de uma associação grande, como falamos há pouco, sentia que tinha o poder de conseguir mudar aquilo que seria mais tarde o futuro de outros estudantes? Sentia isso? Sim, senti e até posso particularizar um processo específico. Na altura era uma guerra que já vinha de alguns anos, que era na FEUP e até na altura foi com o professor Sebastião, com o Sebastião Feio, que depois mais tarde veio a ser reitor, mas era a questão da abertura das salas de estudo 24 horas. Na altura, para nós, era talvez das questões pedagógicas mais relevantes à data, porque era uma sessão que estava garantida, foi revertida e havia, necessariamente, quer dizer, percebo que haja, nem toda a gente precisa, de facto, dessas condições, mas havia pessoas que precisavam, nomeadamente estudantes e colegas que não tinham tantas condições em casa, viviam em condições mais precárias, não tinham acesso às ferramentas tecnológicas, hoje cada vez mais, né, a parte dos computadores, mas os computadores ou softwares específicos que precisavam, e portanto havia uma gestão que podia ser feita. E havia uma injustiça de, por um comportamento errado de alguns, tinham que pagar todos. Portanto, e no fundo essa foi uma talvez das realizações na Associação de Estudantes, quer dizer, há muitas coisas, esta não custa dinheiro, mas tem um impacto importante naquela que é a valorização da representação dos outros. E no fundo de dar voz àqueles que não tinham tanta voz. Portanto, sentia muito essa parte da representação. Esse era um caso em que acho que correu bem. Muito bem. Ao longo da sua carreira, trabalhou como adjunto da Câmara Municipal nas áreas do ambiente e transição digital. Que desafios é que encontrou ao tentar aplicar o rigor técnico e o conhecimento científico à realidade da gestão pública? Eu não conhecia a realidade pública antes de entrar, não tinha, naturalmente não se pode ter experiência sem ter experiência, portanto essa é uma máxima importante, mas o que eu encontrei, e ao longo dos anos, porque fui desempenhando várias funções e portanto tocando, apoiando o vice-presidente em várias áreas, mas sobretudo há várias coisas que destaco. Por um lado, contrariamente a algum vox populi que vai dizer, não é, que não temos qualidade no serviço público, encontrei, lá está, não é transversal, mas encontrei muitas pessoas que de facto têm uma habilitação científica e técnica muito importante e muito, muito interessante. São pessoas efetivamente que percebem dos assuntos e que acrescentam, não é? Mais ainda, para eles o rigor não é um pormenor, não é? É muito importante que as coisas sejam feitas de forma rigorosa e que tenham uma base científica, não é? Não é só o achismo, é ter de facto dados e concretizar sobre isso. Pensar numa cidade com dados, tomar uma cidade e as decisões de uma cidade com decisões baseadas em dados. Portanto, isto não são só chavões, e no serviço público isto aplica-se. Nem todas essas coisas são visíveis na forma dos processos acontecerem, mas acontecem com muito deste valor. E uma coisa também que me surpreendeu na altura foi, porque como é impossível uma entidade pública ter toda esta expertise, todo este conhecimento dentro de si próprio, não tem nem essa função, nem esse objetivo, mas percebia que, e foi durante os anos em que estive lá, percebi que
havia sempre uma vontade enorme de trabalhar com as instituições de ensino superior, com o conhecimento, com a parte da investigação, nomeadamente, referindo o caso da Universidade do Porto, que, reparo, percebem claramente da questão do ambiente. A Faculdade de Ciências era um parceiro privilegiado, mas era o envolvimento da Faculdade de Ciências, das faculdades, depois em múltiplas áreas, das faculdades de Arquitetura, da Faculdade de Economia, na parte da saúde, na ciência da nutrição e alimentação, nas faculdades de medicina, na medicina, no ICOAS. Portanto, a relação e esta predisposição de quem está no serviço público, ou de quem também lidera, porque isso também há uma contaminação, digamos, positiva das lideranças para quem executa. Porque essas diretrizes claras são importantes, mas este trabalho, esta relação umbilical com a universidade e com o conhecimento era uma questão que acontecia no dia-a-dia. Muitas vezes o que acontece? Os desafios passam por encontrar, por um lado, superar a burocracia, muitas vezes associada a inúmeros processos que derivam de uma construção legal e regulamentar, muitas vezes completamente desajustada e com enorme complexidade, quer dizer, que não é de hoje, não é de há 2 anos, não é de há 10, que se vai perpetuando, e depois também na questão daquilo que nós conhecemos como a grande limitação da contratação pública, porque nem sempre se consegue trabalhar com A, B ou C, ou com a organização A, B ou C, porque depois também concorrem, no fundo, de uma forma concorrencial num determinado mercado. E, portanto, mas ultrapassadas essas dificuldades e esses embaraços, essas dificuldades, de facto, esta relação com a universidade é mesmo muito, muito, muito agradável. E, portanto, há múltiplos processos, múltiplos exemplos em que isso acontece, e ainda bem, foi das coisas também que me surpreendeu e que continuei a cultivar. Não? Atualmente lidera a estratégia para a neutralidade carbónica na Porto Ambiente e coordena a missão europeia das 100 cidades inteligentes e neutras no clima. O que é que se está a fazer de importante pelo ambiente na cidade do Porto neste momento? Olha, eu acho que é um desafio em construção. Portanto, por um lado, eu acho que é inegável a questão das alterações climáticas, quer dizer, ainda agora, muito recentemente, a questão da tempestade Christine vem-nos mostrar evidências das consequências das alterações climáticas, não é? Portanto, há algumas vozes negacionistas ou que vão tentando empurrar o problema para a frente, e depois, infelizmente, vai-se vendo na prática consequências destes fenómenos, não é? Portanto, dessa mudança do clima e dos efeitos que isso pode ter, e depois com problemas catastróficos que ninguém quer ter, não é? Mas, portanto, partindo dessa base, há um desafio grande de perceber como é que nós vamos agora resolver o problema, não é? Portanto, isto é uma questão que as intervenções antropogénicas, portanto, da atividade humana, que resultaram num incremento dos gases de efeito de estufa na atmosfera. Isso aconteceu muito ao longo de anos, de décadas, essencialmente desde a Revolução Industrial. Mas agora é preciso olhar para isto e atuar no problema. Por um lado, através de uma parte de mitigação, portanto, reduzir as emissões e os gases de efeito de estufa, portanto, no fundo, reduzindo todas as possibilidades de emitir mais gases. Portanto, será sempre impossível reduzir a zero, mas mitigar esse Mas não é fácil, não é? Numa cidade como o Porto. Não, nem numa cidade como o Porto, nem se olharmos à escala global, não é? Claro. Porque de facto, depois há um desafio que é, ok, isto, nós temos uma política, temos planos, coisas que estão a acontecer e que se vão fazendo, mas depois também são uma gota no oceano, não é? Não podemos também cair na falácia do argumento, não vamos fazer porque a China o faz ou porque os Estados Unidos não fazem. Quer dizer, claro que a percentagem de emissão destes países de forma agregada, quer dizer, é brutal comparativamente com a cidade do Porto. Mas claro que nós temos que fazer a nossa parte para dar o exemplo. Agora, claro que por um lado é difícil na medida em que isso tem muito impacto na vida das pessoas, mas também é mais fácil na medida em que como as infraestruturas estão mais concentradas, também é possível de ter mais impacto nas mudanças que se fazem, materializando. Hoje nas cidades, a nível mundial, onde viver cerca de 50% das pessoas vivem em cidades, a estimativa é que até 2050
vivam cerca de 70% ou 80% das pessoas vivam concentradas nas cidades. Nós vemos esse êxodo, não é? No nosso país, a concentração das pessoas nas cidades. No mesmo tempo, né, nas cidades onde acontece maior consumo, maiores usos, maiores consumos de energia e que resultam depois num conjunto de emissões que são provocadas. Ora bem, também é nas cidades onde nós, podendo atuar, atuamos com maior impacto. Alterando o sistema de transportes ou eletrificando o sistema de transporte, depois isso também tem maior impacto na forma como conseguimos mover. É preciso mover mais gente, a gente move-se em grandes, no fundo, em grandes sistemas de transporte público e eles, sendo eletrificados, conseguimos ter um maior impacto mais rápido. Por isso é que também a aposta é essa. Se é nas grandes cidades, ou nas cidades que está a maior parte dos usos e dos consumos, também é aí onde o impacto pode acontecer. E, portanto, a questão da mobilidade é evidente. E este caminho do Porto não é um caminho de hoje, não é? É um caminho que vem acontecendo. Há uma redução acima dos 40% das emissões de gás de efeito de estufa, desde o ano em que nós temos o primeiro registro de cálculo, que é de 2004, não é? 2004, não é? Em 20 anos, 40%. Em 20 anos, ou até mais um pouco, não é? Porquê? O que é que contribui para isto? Não é só exclusivamente o que se faz na cidade, mas são algumas ações que foram sendo feitas na cidade e depois resultam também de algumas políticas nacionais. Portugal, no Porto, por exemplo, a grande revolução nesta matéria foi o metro do Porto. Não é? O metro do Porto é uma infraestrutura absolutamente nevrálgica na cidade do Porto e, portanto, teve, quer logo no início da operação, quer depois nas suas expansões, por um lado permite as deslocações dentro da cidade, mas também permitiu que os mais commuters, né, as pessoas que entram, que vêm para trabalhar e que saem depois para residir fora, também o possam fazer em movimentos pendulares menos intensos, em menos emissores de carbono. Essa é uma ação. Depois, se juntarmos a isto, um trabalho grande foi sendo feito na produção, na utilização da energia renovável a nível nacional, com todos os investimentos na energia eólica, com todos os investimentos na energia hídrica, nas barragens, mas também hoje num crescimento da energia solar, que é onde nas cidades se pode também fazer a diferença, porque nós não há possibilidade de instalar ventoinhas na cidade do Porto, não é? Mas há uma possibilidade grande de utilizar os telhados, que são hoje, não têm grande interesse e grande utilização, mas utilizar telhados para poder produzir energia fotovoltaica, ainda por cima num país, quer dizer, Portugal é dos países da União Europeia onde temos mais horas de luz, não é? Maiores horas de exposição solar, e portanto faz todo sentido aproveitar isso. Mas há um caminho que tem sido traçado, e há uns anos a esta parte houve aqui um compromisso grande com a neutralidade carbónica até 2030, alinhando com políticas europeias, nomeadamente esta questão da escolha. Portanto, a Comissão Europeia fez, através de um processo na missão cidades, escolheu 100 cidades dos Estados-membros da União Europeia para serem, no fundo, os impulsionadores e os faróis liderarem esta transição e depois com isso poderem ser exemplo para outras, numa lógica de atingir a neutralidade carbónica do continente europeu até 2050, e o Porto está nessa jornada. Em Portugal é o Porto, Lisboa e Guimarães, são as 3 cidades selecionadas, e portanto esta questão do clima não é só hoje, não é hoje só uma questão como se via antigamente, que é só a responsabilidadezinha do Departamento do Ambiente. Não, é hoje uma política transversal de cidade, porque toca a área da energia, a área dos edifícios, a área da água, a área dos resíduos, a área da mobilidade, a eficiência energética. Portanto, há múltiplas áreas onde tem intervenção, e todas as ações vão tendo impacto, não é? Só para acrescentar mais uma coisa, este é um esforço também que não é exclusivamente municipal. Portanto, hoje, até porque, se olharmos ao contexto da cidade do Porto, a cidade do Porto não é, em termos de área, não é uma cidade grande, é uma cidade com 42 km quadrados, uma grande muita densidade populacional, tem muita densidade de construção. Portanto, não haverá hoje, se pensarmos nos parques ou nos jardins, quer dizer, já não há ou aqueles que estão feitos, mas não há assim um grande espaço para construir mais parques enormes, não é? Portanto, hoje mesmo as intervenções que podem vir a ser feitas são mais pequenas e quase da acupuntura urbana, de criar espaços verdes em pequenos locais que possam servir de maior proximidade às populações. Mas pensando na questão da intervenção, hoje
a Câmara Municipal do Porto, o universo municipal, representa apenas cerca de 5% das emissões de gases de efeito de estufa na cidade. E, portanto, havia necessariamente, havendo este objetivo da neutralidade carbónica até 2030, que, digamos, com clareza, é um objetivo muito ambicioso, mas era necessário envolver todos os outros stakeholders da cidade. Estamos a falar de entidades públicas municipais, mas as entidades públicas geridas pelo governo, e ao qual juntamos as entidades privadas, as organizações, sejam grandes, sejam pequenas, num esforço coletivo que nós, de alguma forma, batizamos como o Pacto do Porto para o Clima. Portanto, no fundo, um compromisso multi-stakeholder que apoia e se compromete com este desenvolvimento na cidade. A partir daí, depois há um conjunto de ações que vão sendo tomadas pelas várias entidades, mas que no fundo vão convergindo para alguns destes objetivos. Melhor mobilidade, uma mobilidade menos carbónica, como é que movimentamos as pessoas como é que as estimulamos a mudar do uso do transporte individual para o transporte público, como é que conseguimos que as casas, as habitações sejam energeticamente mais eficientes, portanto, aumentar não só o conforto térmico das pessoas, mas ao mesmo tempo fazer com que isto consuma e use menos energia. Juntamos também a questão da produção de energia fotovoltaica. Portanto, há uma série de ações que, no fim, contribuem para uma cidade mais ambientalmente mais E sendo que os portuenses estão com esta luta, por vezes vemos estes conceitos. Há pouco falava que eram estas metas, eram um bocadinho ambiciosas, 2030. Não se sente que às vezes os cidadãos olham para estas metas europeias e veem ali uns conceitos algo abstratos e que não entram no barco, digamos assim? Claro. Não, como é que os portuenses estão nesta questão? É isso. A questão é como é que nós, portanto, eu acho que há aí um desafio grande das políticas públicas, é como é que nós transformamos estes grandes desafios e estes grandes jargões da neutralidade carbónica, da descarbonização, das alterações climáticas, em medidas concretas que tenham impacto na vida dos cidadãos. Como é que o cidadão normal, que não está preocupado com o seu dia-a-dia, com as suas coisas, com a sua família, como é que pode também fazer parte desta transição? E aí, no fundo, temos que encontrar com alguma criatividade medidas específicas que contribuam para isso. Exemplificando, por exemplo, nos transportes públicos, uma das medidas que teve aqui mais impacto recentemente foi, em 2019, teve a ver com o plano de apoio à redução tarifária. Ou seja, houve aqui uma política do governo, comparticipada pelas áreas metropolitanas, no caso do Porto, vou cingir-me aí, a área metropolitana do Porto, claro que depois este contributo financeiro é dos municípios, mas o grande objetivo, simplificar e reduzir os preços do transporte público. Não sei se estão recordados, mas o passe de metro, de transporte público, o passe andante, né? Hoje tem dois preços. Tem um preço para se andar dentro da cidade, 3 zonas, e tem um preço de 30 euros e 40 euros para toda a área metropolitana, em qualquer tipo de transporte público. Na altura não, o passe tinha se fosse 3 zonas X, 4 zonas Y, 5 zonas, 6 zonas, 7 zonas. Ou seja, o que é que acontecia? Pessoas que, por exemplo, não tinham capacidade para viver mais próximo do Porto, para onde tinham de vir trabalhar. Tinham que se deslocar para as periferias porque não tinham capacidade de pagar casa na cidade. Depois iam viver para mais longe e ainda tinham uma dupla penalização de dizer, ok, em vez de pagar 30 euros de passe, o teu passe custa 120 euros porque está não sei onde. Porque estás na zona não sei quantos. E, portanto, isto, no fundo, o que é que se fez? Qual a grande vantagem dessa política? Foi, por um lado, reduzir preços, tornando o transporte público mais atrativo, não é? A seguir, portanto, movendo mais pessoas para o transporte público, depois reduzir uma questão de injustiça social, que era quem tinha que viver mais longe por condições de não poder viver mais perto, era duplamente penalizado e, portanto, havia uma simplificação tarifária e, portanto, consegue-se ao mesmo tempo pôr em prática a medida ambiental, é aquela que se pretende na lógica da redução das emissões, movendo pessoas para o transporte público, mas ao mesmo tempo corrigir injustiças sociais que vão ao bolso das pessoas e que vão à vida concreta das pessoas. E é assim que trazemos os portuenses. É isso, os portuenses e no fundo, quando a comunidade. Portuenses já é todas as cidades à volta. O Porto, na verdade, é uma cidade pequena, mas é uma grande área. É como se diz, o Porto é uma nação. Exatamente, o Porto é uma nação. Exatamente. O Daniel foi dirigente associativo, é docente, foi adjunto político e agora diretor de uma empresa municipal.
Em qual destes papéis é que sente que o serviço público consegue ser mais ágil e transformador? Assim, muito concretamente, em termos de agilidade, eu acho que é na função que desempenho atualmente. Portanto, porque esta lógica das empresas municipais, que são no fundo instrumentos das câmaras, são empresas de base local e permitem, de facto, um conjunto de regulamentar mais simplificado que permite mais agilidade em alguns processos. E isso permite mais agilidade na execução da coisa pública, não é? das políticas públicas, em termos de agilidade. E depois eu acho que em termos de impacto de transformação e de impacto, eu acho que na realidade acho que gosto muito de educação, né? Acho que a questão da educação, na lógica como nós podemos ensinar ou passar esta motivação para as novas gerações, eu acho que é mais importante em termos de transformação. Numa transformação que se calhar não acontece num momento, mas vai criando a geração do futuro para a qual nós trabalhamos. E eu diria que este papel da educação, em todos os graus de ensino, mas aqui referindo-me ao ensino superior, de facto tem aqui um impacto transformador que acho que faz sentido e que tem impacto. E estes jovens todos que passam pelas suas salas de aula, sente-os motivados para o serviço público como uma carreira atrativa? Sim. Algumas, acho que dos jovens com quem vão interagindo, quer dizer, isto não é homogéneo, não é? Mas o que sinto muito é que hoje os miúdos, vou chamar assim, os jovens procuram alguma coisa com propósito. Acho que a questão da causa e do propósito tem peso. Às vezes, mais do que saber se é uma carreira no serviço público ou no serviço privado, mas porque no serviço privado também se pode ter um propósito público, não é? Também temos essa natureza. Mas eu acho que os meus procuram esta questão do propósito e hoje, por um lado, partem de um princípio que já não há carreiras para a vida, isso, o mundo do trabalho tem grande transformação, mas e também procuram outras coisas que eu não vou pôr tão distante dessa geração, mas em que se calhar a geração anterior vi que podia viver para o trabalho ou que a carreira de trabalho tinha uma importância brutal. Hoje já há muito mais o sentimento de equilíbrio, né? Tentar um equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar e a vida pessoal, né? Sente-se isso, né? E isso, depois há alguns instrumentos que também ajudam a isso, né? A questão de possibilidade do teletrabalho, dos horários flexíveis, essas ações que permitem, no fundo, tomar mais decisões sobre. Não é bem o trabalho das 9 às 5, não é isso que conta, é estar num determinado sítio das 9 às 5, mas construir, trabalhar por objetivos e trabalhar com um determinado propósito. E, portanto, claro, não se pode esquecer as questões salariais, e isso muitas vezes é o que dificulta a carreira pública, não é? Portanto, as entidades públicas de fazer contratação, principalmente porque há regras muito rígidas. Exatamente. Que depois dificultam essa entrada e dificulta a competição com o mercado privado. Mas eu diria que o projeto em que vão estar envolvidos e o que é que isso vai representar, sinto que é muito importante na decisão que os mais jovens tomam. E na sua carreira profissional, que já tem alguns anos, já teve assim algum momento em que sentiu que a sua dedicação ao serviço público valia efetivamente a pena? Sim, e específico, pronto, e alguns projetos concretos que depois que nós ajudamos a pensar, que às vezes não é exclusivamente meu, nem de longe nem de perto, portanto, há todo um conjunto de equipas e de intervenção. E se calhar particularizava isto em dois projetos específicos, dando aqui alguns exemplos, que é até conhecido bem da realidade da universidade, que é o Parque Central da Esprela. Portanto, o Parque Central da Esprela, quando eu estudei na zona, eu também vivo por lá perto, portanto, eu trabalho por lá perto na questão da faculdade, e portanto tenho ali uma relação próxima, mas na altura não tinha nenhuma utilidade específica. E de facto houve ali um compromisso interessante entre organizações, instituições que falam entre si, Câmara Municipal do Porto, Universidade do Porto, Politécnico do Porto, e a partir dali, encontrando o propósito comum, o financiamento possível, construiu-se ali um espaço de usufruto público, não é? Passou rapidamente a ser usufruído, utilizado. Devo confessar que lá passeio quase todos os dias. É isso, é um utilizador recorrente. E portanto é interessante ver
desde o processo desde o início até ao resultado final. Por um lado, constrói-se ali um espaço verde com enorme qualidade, que dá portanto, permite cozer a zona, ali várias zonas que não comunicavam entre si, porque as pessoas basicamente tinham que fazer o circuito dos carros, pelos passeios. E isso permitiu, no fundo, cozer ali um território, ter um espaço para a utilização das pessoas e, ao mesmo tempo, ser um mecanismo de adaptação às alterações climáticas, porque o parque está desenhado e modulado, lá está com a contribuição dos arquitetos paisagistas da Faculdade de Ciências, dos especialistas de hidráulica da FEUP, portanto, e isto comparticipado pelas várias instituições, mas no fundo criar ali um espaço verde que para o comum dos mortais é um espaço verde, mas que em tempos de chuvas intensas permite reter até 10 mil metros cúbicos de água, sendo uma ferramenta fundamental na adaptação do território às alterações climáticas, naquele caso específico, impedindo a inundação, portanto, inundações no túnel do metro, portanto, que no fundo poria em causa o normal funcionamento da linha de metro. Portanto, é um projeto interessante. E outro também referiria, que já cheguei a essa participação um bocadinho mais tarde, mas que acompanhei muito, foi o Parque Oriental, portanto, na zona oriental, ao longo do Rio Tinto, ali um parque, lá está, resulta dali um parque linear onde as pessoas podem dar para passear, andar de bicicleta, portanto, ter ali um espaço verde. Também já lá fiz isso. De fruição, não é? Tem esse propósito, mas ele também serve, mas lá está, portanto, é um projeto de cerca de 9 milhões de euros. Depois também foi feito com Gondomar, porque ele tem continuidade. Mas no fundo era a despoluição do Rio Tinto. O Rio Tinto não tinha, naquela zona, naquele troço, não tem capacidade para diluir portanto, o que resulta da ETAR, da ETAR do Meiral, por exemplo, ou da ETAR do Freixo. E no fundo era preciso criar ali um mecanismo que permitisse que a diluição fosse feita mais ajusante, mais no mar. E no fundo libertando aquela zona e tornando-a num espaço onde de facto, aquele era provavelmente teria sido o maior problema ambiental da zona norte, até ser resolvido. Portanto, ver estas coisas acontecer é muito interessante. Sente orgulho nesse trabalho? Sim, orgulho por uma equipa que conseguiu de facto materializar. E é interessante na ação que nós fazemos, que se pode fazer no poder local ou junto do poder local, é de facto de poder materializar coisas que se veem rapidamente acontecer e depois têm impacto na vida das pessoas. A forma como as pessoas se apropriam depois dos espaços é muito interessante. O que é que diria, que conselho daria a um estudante seu que esteja agora a terminar a universidade e que quer dedicar a sua carreira ao serviço público? Sobretudo, que muitas vezes não é a condição remuneratória a mais interessante, não é? Não tem que ser, não será só por esse motivo, mas sobretudo que tem que haver, há uma lógica de propósito e de missão que pode estar aqui associada, não é? E que alguém que se envolva na participação pública ou entrando numa organização pública nunca pode ser, não se pode conformar, não é? Tem que ser sempre um agitador, tem que ser sempre alguém que ponha em causa e consiga trazer a expertise que tem, a juventude que tem, a novidade que traz, a forma diferente que tem de olhar as coisas para poder, de alguma forma, colocar sempre em causa e criar uma agitação na forma como as coisas são feitas, porque isso é importante para, por um lado, trazer novo pensamento, juventude ao pensamento fresco para as organizações e evitar a questão do yes man e das palmadinhas nas costas, porque para isso não vale a pena. Portanto, perguntar, questionar, interrogar-se, espírito crítico, isso é fundamental para criar, para ser uma mais-valia na parte de serviço público. E esse é o perfil do servidor público do século XXI? Do que deve ser o servidor público do século XXI, diria que sim, quer dizer, bem. Vamos para a última questão. Com o trabalho que o Daniel tem vindo a desenvolver, que herança é que gostava de deixar ao serviço público do futuro? Sobretudo, acho nesta matéria, é uma cidade onde as pessoas possam viver melhor. Portanto, no fundo, tudo aquilo que contribui, todas as ações que são realizadas no serviço público, depois têm que redundar num objetivo máximo, que é melhor qualidade de vida para o cidadão. Não é
isto depois vai tudo bater ali. Não é a sobrevivência política deste ou daquele, não é o cumprimento dos interesses desta ou daquela organização, é aquilo que tem que ser feito, e muitas vezes tem que ser feito em conjugações complexas, em negociações complexas, em encontrar e conjugar vontades que são muitas vezes diferentes e muito antagónicas, mas sempre pensando que o destinatário final da política pública ou do serviço público é o cidadão. E por isso esse era essencialmente o meu grande propósito quando trabalho no serviço público ou para o serviço público, que é saber que a qualidade de vida do cidadão, de quem usufrui no fundo da materialização das políticas e daquilo que nós fazemos, possa ser melhor amanhã do que é hoje e assim sucessivamente também para as novas gerações. Daniel, foi um gosto conversar consigo. Muito obrigado. Muito obrigado, o gosto foi meu, e muito obrigado pelo convite. Chegamos ao fim de mais um episódio do Alumni Mundos. Obrigado por estar desse lado. Em breve, regressamos com novas conversas com antigos estudantes da Universidade do Porto, marcados pelo compromisso com o serviço público. Até lá!